agora que a gente já conhece um pouco o funcionamento interno da nossa CPU, da nossa unidade central de processamento, vamos entender também uma outra coisa muito importante. Por que alguns periféricos são chamados de periféricos de entrada, outros periféricos são chamados de periféricos de saída e outros periféricos ainda são chamados de periféricos de entrada e saída simultaneamente? Por que isso acontece? Bem, essa ideia de chamar os periféricos de entrada ou periféricos de saída, ou ainda periféricos de entrada e saída, tem tudo a ver com a CPU, ou como a CPU recebe ou envia dados. Quer ver um detalhe? Se eu pegar um teclado, pensa comigo, eu pego um teclado de um computador e eu começo a digitar dados nesse teclado. Quando tu começa a digitar dados num teclado, o que tu está fazendo de fato? Está enviando informações, dados, instruções para a CPU processar. Então, quando tu digita algo num teclado, a ideia da digitação de dados no teclado é enviar dados para a CPU processar, enviar informações, enviar instruções para a CPU processar. É por isso que o teclado do teu computador é considerado um periférico de entrada, porque ele é utilizado para dar entrada as informações que a CPU vai processar. Por isso o teclado é considerado periférico de entrada. Agora, depois que tu digitou as informações lá no teclado, essas informações apareceram automaticamente lá no vídeo, lá no monitor do teu computador. Bem, se tu digitou lá no teclado e o teclado por isso é um periférico de entrada, e agora a CPU processou esses dados e enviou essas informações para o periférico de saída monitor, então de fato o monitor é um periférico de saída porque ele mostra as informações, os dados que já foram processados pela CPU. Porque se está aparecendo na tela é porque já foi processado pela CPU. Por isso que o monitor do computador é considerado um periférico de saída de dados. Claro, pensa comigo, se está exibindo na tela daquele monitor, é porque já foi processado pela CPU. Por isso, então, o monitor, o vídeo, é um periférico de saída, enquanto o teclado é considerado um periférico de entrada. Bem, mas aí eu te faço mais uma pergunta. E se tu tem um monitor aí no teu computador e esse monitor é touchscreen, é toque na tela? É um monitor que tu pode tocar na tela para realizar a entrada de informações para a CPU processar. Porque o monitor touchscreen, aquele monitor toque na tela, tu pode tocar na tela e essa ideia, então, permite o envio de informações para a CPU processar. Quer dizer que um monitor, um vídeo touchscreen, é um periférico de entrada, porque tu pode tocar na tela para entrar dados, informações, instruções para a CPU processar, mas também é um periférico de saída, porque se está mostrando essas informações na tela, é porque está dando saída nas instruções, informações e dados que a CPU já processou. Por isso um monitor, observa, touchscreen, toque na tela, é considerado um periférico de entrada e saída simultaneamente. Isso tem muito nas provas de concurso que cobram se o periférico é de entrada, se o periférico é de saída, ou se ainda o periférico é de entrada e saída simultaneamente. E isso tem a ver com a relação desses periféricos com a própria CPU, que é a nossa unidade central de processamento. Agora, um outro detalhe importante, não é só esse, né? Se eu pegar o mouse é periférico de entrada? Sim, o mouse é um periférico de entrada, porque tu movimenta o mouse na superfície e ele envia dados, informações, instruções para a CPU processar. Aí a CPU processa e movimenta o cursor lá na tela, lá no monitor do teu computador. Portanto, o monitor está dando saída para aquele movimento que tu fez no mouse. O monitor é o periférico de saída, mas o mouse é o periférico de entrada, porque quando tu clica no mouse ou quando tu movimenta o mouse, tu está enviando informações para a CPU processar. Por isso, o mouse é um periférico de entrada e o monitor continua tendo a ideia dele de periférico de saída ou de entrada e saída quando é touchscreen. Mais um exemplo, o microfone. O microfone é periférico de entrada, porque quando tu fala no microfone, ele captura a tua voz e envia para a CPU processar. A CPU processa e exibe a ideia, processa esses dados, e aí o áudio sai lá na caixa de som, no alto-falante. Então a caixa de som, o alto-falante é periférico de saída, percebe? O microfone é periférico de entrada, mas a caixa de som que tu está ouvindo aquele som
É porque se está ouvindo já foi processado pela CPU. Então a caixa de som lá do teu computador é um periférico de saída, enquanto o microfone é um periférico de entrada. Tem mais, ó, scanner. Scanner é periférico de entrada, porque quando tu coloca um documento no scanner, tu está digitalizando esse documento e enviando informações para a CPU processar. A CPU processa as informações daquele documento que veio lá do scanner e mostra na tela do teu computador ou imprime lá na impressora o documento que tu acabou de digitalizar. Percebe? O scanner é periférico de entrada, porque está enviando informações daquela digitalização para a CPU processar. Já a impressora é um periférico de saída, porque se está imprimindo é porque já foi processado pela CPU. Por isso a impressora é considerada um periférico de saída. Já o scanner é considerado um periférico de entrada. Agora também podemos ter a situação dupla. Vamos imaginar que eu tenha uma impressora multifuncional. Bem, uma impressora multifuncional não tem só impressora. Porque impressora e só impressora é periférico de saída. Mas se é uma impressora multifuncional, na impressora multifuncional tem scanner. E se na impressora multifuncional tem scanner, scanner é periférico de entrada. E impressora, a parte impressora é periférico de saída. Portanto, uma impressora multifuncional também é considerado um periférico de entrada e saída. Justamente porque tem a parte scanner, que realiza a entrada de dados, e a parte impressora, que realiza a saída de dados. E por aí vai. Existem muitos periféricos que são de entrada e saída. O caso do modem. O modem é de entrada e saída também. Quando tu usa o modem para se conectar na internet com o teu computador lá da tua casa, o modem permite que tu envie dados do teu computador para a internet, como também que tu receba dados que vêm da internet para o teu computador. Portanto, o modem é considerado um periférico de entrada e saída de dados, porque permite as duas situações. Essa ideia é muito importante também para as provas e a gente não pode esquecer de como são identificados periféricos de entrada, de saída ou ainda de entrada e saída simultaneamente. Basta entender a relação dele com a CPU, com a unidade central de processamento do teu computador. Certo, pessoal? Bem, olha só um outro ponto importante que nós precisamos entender na matéria relacionada ao processador, a CPU, a unidade central de processamento do teu computador. Aqui eu tenho um exemplo de um determinado processador e uma das coisas mais relevantes que é importante saber para as provas de concurso em relação ao processador do teu computador é o que nós chamamos de clock. Eu até coloquei aqui bem grande para tu não esquecer o que é o clock. O clock de um processador é a sua frequência de processamento. Já que o clock do processador é a sua frequência de processamento, ele é medido em hertz. Então, quando tu observar um determinado processador que tem um indicativo de valor em hertz, isso é uma boa ideia de que ele está sugerindo o clock do processador. Observou então? O clock do processador indica a sua frequência de processamento e por isso mesmo é medido em hertz. Mas o que seria essa ideia da frequência do processamento, do clock do processador ser medido em hertz? Isso indica a quantidade de ciclos que esse processador consegue realizar por segundo. É a quantidade de ciclos de processamento que ocorrem por segundo naquele processador. Quando eu digo que eu tenho um processador com o clock, observa, processador com o clock, que é a frequência de 900 MHz, isso indica que ele tem possibilidade de processar 900 MHz. Mega significa milhões, de acordo com o nosso estudo anterior. Então, ele pode processar aproximadamente 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Se eu pegar um outro modelo de processador que diz 2 GHz, giga significa bilhões. Lembra? Giga, bilhões. Então, um processador de 2 GHz de clock pode processar aproximadamente 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Por isso que o clock é uma informação importante quando tu vai adquirir um processador. Quando tu vai comprar um computador, esse computador tem um processador. Tu tem que observar qual é o clock, que isso é indicativo de qual é a frequência de processamento. Olha só nessa comparação, se eu comprar um processador de 900 MHz,
é um de 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Agora, um processador de 2 GHz tem frequência de clock de 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Então é claro que se a prova indicar que o clock é um importante parâmetro de desempenho dos processadores, um importante parâmetro de desempenho em relação à frequência de processamento, isso, claro, vai interferir então na velocidade com que os dados serão processados, está correto. Porque basta comparar esse caso. Imagina o processador 900 milhões de ciclos de processamento por segundo, comparado ao outro com 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. E sempre lembrando que mega é milhões e giga é bilhões, por isso um processador de 2 GHz é mais rápido em relação ao seu clock, se comparado a um processador de 900 MHz. Importantíssimo aí para as provas de concurso entender o que é o clock, indicativo então de frequência de processamento. É a quantidade de ciclos de processamento por segundo. Embora, só uma observação aqui, importantíssimo lembrar disso, que embora o clock seja um importante indicativo de frequência de processamento, indica a quantidade de ciclos de processamento por segundo, não é o único parâmetro de desempenho de um processador. Então, se a prova indicar o clock é o único parâmetro de desempenho de um processador, não. O processador tem diversos outros parâmetros de desempenho que vão indicar se ele vai ser, ao final do processamento, mais rápido ou mais lento. O clock é só um deles, mas é, de fato, uma importante medida de desempenho do teu processador. Certo, pessoal? Bem importante essa charadinha.